E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e 3 materinhas para você ficar informado e uma atualização. Tá? Por que atualização? Porque eu já havia gravado matéria falando sobre isso. E nisso só vou atualizar a situação. Tá? Então vamos lá. A atualização, o que é? Falta de medicamentos no Japão. Já havia gravado vídeo sobre isso. Parece que a coisa está se agravando. Tá? Então vou trazer essa atualização. Proposta para aumentar o valor da pensão no Japão foi adiado, tá? Agora só para 2029. Então você vê que o Ishiba, ele deu um pontapé, ó. Só quero saber em 2029. Então você vê que o troço está longe. Então você vê que praticamente assim, se ele não for eleito, a batata não vai estar na mão dele. Ele for reeleito, né? A batata não vai estar na mão dele. Então você vê que ele já chutou, então não tem esperanças de aumentar o valor das pensões aqui no Japão, pelo menos até 2029. Tá. Ishiba de novo, tá? Ele está incentivando o consumo interno de álcool, no caso de sake. É aquela velha história. Álcool nunca fica só naquilo. Igual aquela velha história. A pessoa, vou ficar só na cerveja, vou beber só cerveja. Você sabe que nunca fica. Sempre toma uma coisa aqui, uma coisa ali, dependendo da pessoa. Não são todos, mas dependendo da pessoa, começa a gerar alcoolismo. É perigoso, pô, pra caramba, mas é o que o Ishiba quer, né? E, como última matéria, índice de preço corporativo, IPC, né, do Japão, subiu 3,8%. Então já dá para você ter uma ideia de, no mínimo, inflação de 3,8% nós temos aqui no Japão. Tá? E por mais que o governo tente esconder o prospecto, igual o último vídeo, né, no caso que ele escondeu números ali de importações, saiu aqui. Tá? Por outro lado, o índice de preço de importação de dezembro, na parte, como é que se diz, corporativa, aumentou 1%. A base de que nós não sabemos, mas você vê que subiu. Então já dá para você ter uma ideia que os empresários no Japão gastaram 1% a mais ali, tá? Devido a esse aumento. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não tá legal, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Começar pela parte dos remédios. Olha só, à medida que a epidemia de gripe continua, as consultas médicas online aumentam. De acordo com a empresa no distrito de Shibuya, em Tóquio, que fornece serviços de tratamento médico online usando o aplicativo, o número de usuários dobrou, passando de uma média de 700 pessoas por dia, né? 700 pessoas nos dias de semana antes do surto de gripe para 1.500 pessoas durante o final de ano e o ano novo. Então você vê que é muita gente. O número de casos aumentou tanto que um paciente com sintomas com febre e tosse foi examinado e diagnosticado com gripe, né? Aí uma mulher na casa dos 30 anos que passou por uma consulta online após fazer o teste com o kit que tinha em casa e disse: foi rejeitado em um grande hospital próximo porque estava lotado. Então decidi fazer a consulta online. É um grande alívio poder receber os remédios em casa. Com o aplicativo da empresa, os pacientes inserem seus sintomas e outras informações e depois com a função de videochamada para chamar o médico para fazer o exame. Você pode escolher entre receber seu medicamento no dia seguinte ou retirá-lo na farmácia de sua preferência. Se optar por retirar o medicamento na farmácia, o médico criará uma receita usando o sistema de registro médico eletrônico e irá automaticamente enviar por fax à farmácia. À medida que as consultas médicas online aumentaram devido às preocupações com escassez de medicamentos, há um número crescente de casos de prescrições de médicos que não podem ser recebidas nas farmácias de Tóquio. Em uma chamada na ala de Chuo, em Tóquio, uma pequena porcentagem dos cerca de 100 casos tratados diariamente são prescritos e emitidos através da parte online.
Dos cerca de 2.500 produtos farmacêuticos que eles manuseiam, aproximadamente 200 deles, incluindo antitussígenos, anti-expectorantes e antibióticos, têm tido um fornecimento estável há mais de 2 anos. Disse que há pouco problema no tratamento de tais casos. Né? A instituição médica faz esforços para compreender que os medicamentos que são normalmente prescritos e quando gerem seu inventário, e as instituições médicas estão decidindo a fazer, a prescrição com base na situação das farmácias de distribuição próximas. Então estão fazendo assim um gerenciamento de o que tem e o que não tem em cada farmácia. Por outro lado, no caso das receitas emitidas através de consultas online, muitas vezes enviadas por fax durante a noite, faz com que sejam muitos os casos em que os medicamentos prescritos pelos médicos não possam ser entregados por falta de estoque. Falei. Como os farmacêuticos, problema da tradução ali, como os farmacêuticos devem, tradução sou eu, tá, problema, devem dispensar os medicamentos mediante a prescrição médica, devem verificar junto à instituição médica cada vez que o medicamento está em falta e se é possível substituí-lo por outro semelhante. A situação é provocada não só pelas consultas médicas online e também pelos pacientes que recorrem às instituições médicas localizadas longe das farmácias, como quando visitam um médico num local de trabalho e recebe os medicamentos em outro local. Porque aqui no Japão, nós temos tem um hospital e tem a farmacinha do lado do hospital. Às vezes a pessoa não vai naquela farmacinha, ela vai em outro local, tá, para poder pegar esses medicamentos. Então você vê que está começando a ter falta de medicamentos na parte de Tóquio também. E era isso que eu já queria gravar. Por quê? Atualização. Porque eu já havia gravado uma matéria dessa falando que estava faltando medicamentos no Japão. Então você vê que o médico ele tem que ligar para tal instituição para poder saber o que ele tem, para poder soltar a receita médica. Então você vê que o trabalho do médico, dependendo, ou da enfermeira, é 2, 3 vezes mais burocrático. Que ele vai ter que ligar para tal local para saber, para ligar, ou se não tem aqui, vamos tentar ali, e assim vai. Então você vê que o negócio está ficando esquisito, a falta de medicamentos. Começou o quê? Na era Kishida. O Kishida foi, não sei porquê, que cagaz d'água, o retardado foi lá e deu sanções nas empresas farmacêuticas do Japão. Foi uma topeira, mereceu perder o cargo por causa desse tipo de coisa e outras coisas que ele aprontou. Mas já dá para você ter uma ideia que está começando a faltar medicamentos. No Japão já tem um certo tempo, tá? Só que agora a coisa está agravando. Então se você vier a turismo ou vier do Brasil para cá, traga alguns medicamentos. Tá? Porque dependendo, pode ser que quando você for comprar aqui no Japão não tenha ou esteja em falta. Como quando eu gravei matérias a outra vez, algumas pessoas mandaram mensagem para mim também falando, ó, remédio que eu costumo tomar não tá tendo. Então você vê que é um troço meio tenso, né? Então tome cuidado. Vamos lá para a parte das pensões aqui. Tanto é que quando eles anunciaram que eles iriam fazer esse aumento das pensões, eu gravei uma matéria também, tá? Falando sobre isso. Aí agora saiu isso aqui. Em relação ao plano de aumento de pensão básica, foco da reforma do sistema previdenciário, o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência começou a fazer os ajustes para adiar a decisão de implementá-lo ou não para 4 anos depois, em relação então a 2029, tomando em conta as condições econômicas e outros fatores. No que diz respeito à reforma do sistema de pensões, o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência propôs encurtar o período durante o qual os níveis de benefícios são mantidos abaixo da taxa de aumento dos preços de salários.
a fim de aumentar o nível das pensões básicas no futuro. Contudo, tá, uma vez que esse plano utiliza reservas dos, como é que fala assim, dos seguros de pensões dos empregados, então ele usa o dinheiro que todo mundo contribui. Tá? Se a situação econômica continuar a ser a mesma dos últimos 30 anos, os beneficiários de pensões dos empregados, os beneficiários de pensões da parte das empresas ali receberão temporariamente níveis de benefícios mais baixos do que o sistema atual. É a questão da desvalorização. Tá? Então você vê que eles próprios estão falando que dependendo, eles não vão ter condições de arcar com o mesmo nível de pagamento. Se a coisa não mudar. Se algo não for feito. Por isso que eu falo para você, por isso que eu venho falando sempre para você. Invista. Ah, japonês, eu acho investimento perigoso, não há problema, vai lá para renda fixa. Ultimamente tem tido muito investimento em renda fixa muito bom. Vai para renda fixa, você coloca sua aporta seu dinheiro lá e fica tranquilo. Ele dá defasagem em relação à inflação? Dá, porque é renda fixa. Tá? Esse é o grande problema. Ele não vai ser reajustado de acordo com a inflação. É renda fixa, como o próprio nome fala, é fixo. Então, se o seu contrato foi um fixo de X, é X no final do contrato. Só que esse contrato, dependendo do que é, vai 2029, 2030, 2045. E é aquele X. Esse é o grande problema. Então, nesse meio tempo, a inflação já veio, já subiu, continuou subindo, para os cavalares, e o dinheiro ficou lá, ele não foi reajustado. Então, tem perdas? Tem perdas. Só que essas perdas, aquelas pessoas que falam de tesouro direto, que falam que, isso e aquilo, elas não falam dessas perdas. Por isso que eu fico muito puto quando eu vejo determinadas pessoas falando sobre, como é que se fala assim, investimentos, sem dar o devido respaldo. Porque não é todo mundo que entende de investimentos. É muito fácil eu chegar para você e falar assim, não, o Tesouro IPCA mais ali, 2029, 7, mais IPCA mais 7, ele tá, tinindo. Tá bacana, realmente tá bacana pelo nível de inflação. Só que se vier, quem fizer o pacote agora, como eu fiz, e quando vier os 2 próximos aumentos que o Galípolo já anunciou, isso vai ficar abaixo do nível da inflação. Então o que isso quer dizer? Vai ter perdas. É óbvio. Tá? Só que é aquela velha história, quem faz um pacote assim não tem que estar ligando para perdas. Só que é aquela velha história. Só que quando você fala para a pessoa fazer certas coisas e não explica diretamente esse sistema de perda, você tira o livre-arbítrio da pessoa. Japonês, mas como você está tirando o livre-arbítrio? Porque você está induzindo a pessoa a fazer uma coisa, só que não está mostrando um lado ruim daquilo. E com aquele lado ruim daquilo, ela tem a opção de escolher ou não. Mas se você não mostra o lado ruim, você não dá a opção. Ela vai ficar deslumbrada naquilo, não, eu quero. Só que ela não teve a opção de falar assim, não quero por causa disso, disso e disso. Por isso que tem que tomar muito cuidado com aquelas pessoas que você vai pegar indicação de investimentos. Canso de falar. Tá? E por causa desse tipo de coisa, já fui chamado de um monte de nome. Tá? Mas, verdade seja dita. Se é para fazer aquilo que eu falei no outro vídeo. Se é para passar matéria, passa matéria com informação completa. Eu não consigo passar matéria com informação pela metade. Igual isso aqui, se eu não desse esse tipo de explicação, eu ia dormir remoendo esse tipo de coisa. É um toque que eu tenho que passar a informação completa. Pelo menos completa até onde eu saiba, até onde que minha inteligência cabe. Se tem mais coisas além disso, aí por enquanto eu fico isento, porque eu não sei. Tá? Mas até onde eu sei, eu procuro passar o máximo possível. Então já dá para você ter uma ideia que tem muita coisa que aqui no Japão, você vê que eles próprios já estão avisando. Que se nada for feito,
quem for aposentar daqui a um certo tempo vai se lascar mais ainda do que já está. Tá? Então, tome o seu cuidado. Tá? Quem avisa amigo é o tio Japa, já está te avisando. Tá? Quer aposentar no Japão, tenha um plano B. No caso que uma segunda fonte de renda. Senão você vai se lascar. Se for depender só da aposentadoria do governo. Tá? Continuando aqui. Além disso, se esse plano for implementado, espera-se que seja necessário uma carga adicional, tá? No caso assim, se for fazer uma atualização para a coisa melhorar ali, tá? Será necessário fazer uma carga adicional do Tesouro Nacional, no que dinheiro japonês ali, né, do governo, em aproximadamente de 1 a 2 bilhões de ienes por ano. E garantir os recursos financeiros estáveis também será um problema. Por que eles estão falando que garantir recursos assim será um problema? Porque dependendo da situação, você vê que ano após ano, o número de... Isso é baseado, tá? Só em números japoneses, com japoneses para os japoneses. Tá? Então o que isso quer dizer? Que ano após ano está nascendo cada vez menos japoneses. A taxa de natalidade no Japão está cada vez menor. Então eles estão baseando nisso que se está nascendo menos japoneses, vai ter menos pessoas no mercado de trabalho, menos pessoas pagantes de impostos. E nisso o que é? A arrecadação de impostos será cada vez menor. Então, para garantir que essa arrecadação seja o suficiente para suprir a parte das pensões, eles vão ter que dar um jeito. Por isso que eu estou falando que garantir recursos financeiros estáveis vai ser um problema. Japoneses, mas o governo não tem outros tipos de investimentos, impostos? Tem, só que eles não podem contar com o ovo no fiofó da galinha. Esse é o grande problema. Porque daquele X que nasce, não tem garantias que 100% daquele X vai entrar no mercado de trabalho e vai, como é que se diz, ser produtivo e vai pagar impostos. Então o governo deve ter a margem de erro dela ali, margem de erro dela que tipo assim, vai de 100 pessoas, pelo menos vai 75 vão entrar no mercado de trabalho. Essas outras 25 não vão entrar no mercado de trabalho. Então vai ter um déficit de 25 ali, dessas 100. Então nessa quebra, né, o que fazer com essas 75? E como fazer que essas 25 sejam produtivas de alguma maneira? Esse é o grande problema. Então, às vezes, esses 25, se eles não entrarem como é que se fala assim, para pagar impostos, eles vão ser, como é que se fala assim, no jargão da educação econômica, passivos. Então, eles vão, em vez de dar lucro, eles vão dar prejuízo para o país. Só que eles têm que fazer de alguma forma que ou diminua o prejuízo ou deixe no 0 a 0. Então, por isso que existem esses zilhões de políticas aqui do Japão. Tá? Só que, infelizmente, nos 3 últimos, como é que se fala assim, primeiros ministros, eles só fizeram medidas populistas que oneraram ainda mais o caixa do Japão. Em vez de fazer planos, né, para investir esse dinheiro, para trazer empregos. Não, eles fizeram planos para poder escoar dinheiro. O tal do, como é que se fala assim, do programa da taxa de natalidade do Japão, para poder incentivar as pessoas a terem filho no Japão. Só que eles dão uma ajuda em um mês. Só que se esquece que depois tem os outros 11, que um ano tem 12 meses. Depois esquece que um ano tem 11 meses para poder o pai de família, a mãe de família, ou a família ali, como é que se fala assim, que tem pai e mãe solteiros, cuidarem da criança. E nisso, dependendo, não dá. Então é aquela velha história, como eu já falei, aquela pessoa que tem um QI um pouco mais, né, ela vai ver, se eu não estou conseguindo sobreviver, eu vou colocar uma pessoa no mundo. Não dá. Então, em vez do governo japonês fazer uma política que diminua a taxa de impostos, que dê porque a inflação está subindo, está comendo o poder de compra de todo mundo. Mas se ele abaixa um pouco o imposto, ele vai perder de um lado, mas ele vai ganhar do outro, porque as pessoas vão conseguir comprar mais
vão pagar mais impostos e vai entrar mais caixa para ele. Não, ele faz o contrário. Ele aumenta ali, deixa as pessoas sem poder, sem comprar. Então, o que acontece? Ele aumenta o imposto, a pessoa não consegue comprar e não entra imposto para o governo. Você vê o tamanho da burrice, né? Você vê que o governo brasileiro fez a mesma coisa. É igual, quantos profissionais informais não compravam da China ou aqui do Japão, que tem muito aquele famoso personal shopper, tanto que eu estou até pensando em entrar nesse mercado também, tá? Que vendem para o Brasil, vendem para as pessoas no Brasil, e nisso as pessoas compravam aqui, dependendo fazer o uso, ou revendiam lá, e aquela pessoa que revende lá, ela está gerando mercado lá no Brasil também. A japonesa, mas ela não está pagando imposto, beleza, não está pagando imposto sobre o produto, só que ela está girando grana para ela ganhar dinheiro para ela sustentar a família dela. E aquele dinheiro que ela vai sustentar a família dela ali, ela vai comprar produtos no Brasil. Por que você acha que deu esse problema danado do Pix? Que o governo fala não, que é fake news, que é fake news. Por quê? Você viu que antes a taxação, no caso assim, quando o governo colocou aquela, ele já foi revogado, tá? Não vai ter isso mais. Mas quando teve, qual que era o problema? Pessoas físicas, das fintechs e etc., teriam que reportar ganhos de 5 mil ou mais para o governo. Só que nesse interim de pessoas físicas de 5 mil, não conta a pessoa jurídica de 15 mil. As pessoas físicas. A pessoa física ali, dependendo, ela tem seu comércio informal. Ela não tem um MEI ou algo parecido, ela tem um comércio dela informal. Só que a partir da hora que o governo vê que ela está girando uma grana alta por fora, por mais que o governo tenha que falar assim agora, não, eu só vou ficar de olho, eu não vou fazer nada. Futuramente ele ia fazer alguma medida para taxar aquilo ali. Então, dependendo, igual um pedreiro, por exemplo, a renda dele, líquida, dependendo, pode ser que gerem 2, 3 mil, mas o que gira por trás ali, até ele chegar naquilo ali, dependendo, passou dos 15 mil. Só um exemplo, um pedreiro, uma pessoa empreita ali com um pedreiro, tá? Aí chegou o contratante, ó, vou te deixar 20 mil na tua mão. Então ele joga 20 mil na mão do pedreiro logo de uma vez. Aí em cima desses 20 mil, o pedreiro vai ter que tirar vai ter que comprar material, vai ter que ir na loja de, como é que se fala assim, de produtos. Dependendo, vai gastar o quê? 15 mil, 10 mil. Então aí, dependendo da forma que for feito, vai sobrar o quê para o pedreiro? 5 mil, que já é aquele valor, né? Só que nisso já rodou 20 mil. Dependendo da situação, da forma que fosse ser feito no futuro, o governo não queria saber. Dependendo da pessoa, ia ter que pagar imposto ali, dependendo sobre os 20 mil. Independente se aqueles 20 mil foi usado para comprar produtos ou não, para o trabalho, para a subsistência. Não é um valor líquido. Então você viu o tamanho do problema que estava se gerando? E esse era o grande problema. Aí quem viu aquilo, que tem um pouco mais de noção, os caras, ficaram tudo doido. Aí veio o Nicolas e gravou um vídeo falando sobre isso, que o vídeo repercutiu praticamente no Brasil inteiro, que, só para você ter uma ideia, o vídeo do Nicolas teve mais de 200 milhões de visualizações. O Brasil tem 216 milhões mais ou menos, passa de 200 milhões de pessoas. Então praticamente o vídeo do Nicolas rodou, se for ver por porcentagem, está praticamente no Brasil inteiro. Praticamente o Brasil inteiro assistiu aquilo ali. Com a margem, tipo assim, claro que tem pessoas que rodou o vídeo 2, 3 vezes. Mas não tem como saber, entre aspas, tá? Até tem, mas falando estatisticamente, é inviável. Então já dá para você sacar por A mais B o tamanho do problema que está se gerando. Então o governo, com essa repercussão toda, ela não teve outra, como é que fala assim? Ela só tinha duas situações, ou pagar para ver, mas com isso as transações do Pix estavam caindo, tá?
Tanto que o Haddad, ele veio a público, depois ele falou que as empresas que estavam cobrando taxas em relação ao PIX estavam fazendo coisas contra a lei, que o PROCON poderia agir em cima dessas pessoas. Ou o governo recuar e cortar tudo. Foi o que o governo fez, o governo recuou. Porque o ano que vem é ano eleitoreiro. Ano eleitoral, desculpa. Então, vai ser ano eleitoral o ano que vem. Tá? Então já dá para você sacar que tem muita coisa por trás. Né? Então é tenso, pra caramba. Tá? Mas vamos lá aqui, continuando. Então você vê que o governo japonês ele tem um grande problema. Da mesma forma que o governo brasileiro também tem um grande problema. Tá? Mas antes que algum doido me apareça, estamos falando de... Como é que fala assim? Aqui nós estamos falando de números e problemas. Tá? Não estamos falando de política. Antes que apareça algum doido para querer falar de política. Não estamos falando de política. Tá? Estamos falando de reflexos de situações. Parte dos problemas que já tem e já estão vindo. Tá? Especificamente, a política consiste em tomar uma decisão após a revisão financeira, que está programada para ocorrer daqui 4 anos, em 2029, e verificará a situação financeira das pensões públicas, tendo em conta as condições econômicas e situações financeiras. Aí a ideia básica era o seguinte, né? No que diz respeito à revisão do sistema de pensão por velhice ativa, né? Que as pessoas com 65 mais oferem um determinado rendimento. Então, se a pessoa ali, né, o aposentado, ela chegasse num X patamar, ela tinha a pensão dela reduzida. Tá? Um ganho ali reduzido. No caso, se ela chegasse a certo patamar, o valor da pensão dela ia ser reduzido. Tá? Então, o atual padrão de redução, né, está nos 500 mil ienes. Então você vê que se a pessoa fizer um serviço por fora, dependendo, e ela relatar para o governo ali, e ultrapassar os 500 mil ienes, ela vai ter o valor da pensão dela reduzido. É tenso, pra caramba, né? Então eles estão querendo mexer nesses atuais 500 mil ienes para 620 mil ienes. E nisso, né, como é que se fala assim, vai afetar aproximadamente 200 mil pessoas aposentadas aqui no Japão. Você concorda com isso? É tenso. Não deveria nem ser assim. Tá? Porque para o idoso acima de 65 anos voltar para o mercado de trabalho, dependendo da pessoa, já é um sacrifício. Né? Tanto que eu não sei se as pessoas que moram aqui no Japão, que vão no mercado, reparam certas coisas. Mas antigamente era menos. Hoje eu vejo essa situação um pouco mais frequente. O idoso, ele pega lá, ele escolhe a comida que ele quer. Geralmente ele vai no final do dia, onde tem os remarcados, geralmente que tem o horário do Hangaku ali, que tem os descontos, que é geralmente 20, 30, 50%, dependendo do local, já vi até de 70%. Tá? Ele pega aquilo ali para garantir, depois ele abre a carteira e ele conta o dinheiro que ele tem, as moedinhas que ele tem, para ver se dá para pagar. Eu vejo esse tipo de coisa, me dói o coração. Mas eu estou vendo cada vez mais frequente, por causa do quê? Esse tipo de situação do governo. Então, se você não quer ter esse tipo de velhice aqui no Japão, é o que eu já venho falando, já estou cantando a bola já tem uns 3 anos. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Eu já venho cantando essa bola porque eu estou vendo que a situação está cada vez pior no Japão. E o governo ele tenta fazer de tudo para camuflar essa situação. Mas, por mais que ele camufle, é pior para ele. Porque o governo fica com menos arrecadações. Você vê que o governo japonês ele fez de tudo para aumentar as arrecadações. Tanto que ele forçou a entrada das mulheres no mercado de trabalho, forçou os idosos acima de 65 anos voltarem ao mercado de trabalho, aumentando em 5 anos para 70 o limite. Só que,
nas entrelinhas, eles não falam que acima dos 45 anos as empresas do Japão já não querem pegar mais as pessoas para determinados tipos de serviço. Então, acima de 45 anos, as pessoas estão sendo jogadas já para Bentoiás e outros locais. Então, aquelas pessoas que conseguem arranjar emprego acima dos 45 anos em outros locais, comece a se considerar privilegiado, porque é aquela velha história. Está cada vez mais difícil esse tipo de coisa. Tá. Mas muita gente vai me questionar: Japão, eu tenho 50 anos trabalhar na metalúrgica. Sim, acontece. Toma a cubida dessa metalúrgica com 50 anos e tenta arrumar emprego em outro local. Você vai ver que é 3 vezes mais difícil. Por mais que você fale japonês. Tá? Então, tem situações que a corda está apertando. Tá? E as pessoas não estão percebendo. Tá? É questão de visão. Tá? Tanto que essa ideia dos 45 anos, eu já venho gravando algumas matérias falando sobre isso. Porque as próprias empresas já colocam regras de contratação. Ó, nós queremos até 45. E não são poucas empresas que fazem isso. Só que aquelas empresas que liberam para acima de 45 são o que é? Lojas de conveniências, Bentoiás, né? E outras empresas ligadas a ramos alimentícios, supermercados. Mas você vê que empresas mesmo, fábricas, que pagam melhor no mercado, elas não estão querendo. Então por isso que eu falo para você, se você não fala Nihongo e quer morar o resto da vida no Japão, comece a estudar. Senão tua situação vai ficar cada vez pior. Principalmente que antigamente não tinha concorrência dos asiáticos. Hoje nós temos a concorrência dos asiáticos. Então a coisa está cada vez pior. As pessoas ainda não enxergaram esse lado. Se não enxergar, se ficar com essa miopia aí, vai ficar complicado, tá? Então vamos pular de matéria aqui. Essa matéria aqui eu achei ó, tá? No caso do Ishiba, ele incentivar o consumo de sake no Japão. Em resposta ao registro da fabricação tradicional do sake do Japão como um patrimônio cultural imaterial da Unesco, o primeiro-ministro Ishiba reuniu-se com os presidentes das associações formadas por empresas de produtores de sake e ofereceu apoio para expandir o consumo interno e promover as exportações. A primeira ideia é bacana? Pô, é bacana. Só que a gente sabe que a promoção do álcool vai gerar problemas sociais, e problemas sociais bem graves, por sinal. Que você sabe que tem muita família que ela é destruída por causa do alcoolismo. Várias famílias aí mundo afora, todos os dias são destruídas por causa do alcoolismo. Mas, vida que se segue. Em resposta ao fato de que a produção tradicional do sake do Japão, o shochu e o awamori, foi registrada como patrimônio cultural imaterial da Unesco, tá? Na época que saiu isso, que eu não gravei essa matéria, eu deveria ter gravado, tá? Mas foi bacana, eu achei bacana esse tipo de coisa, porque o sistema de produção é diferente, tá? É um sistema mais artesanal ali, mas é bacana, pô, pra caramba. O primeiro-ministro Ishiba falou ao Japan Sake Association, né, no gabinete do primeiro-ministro. E teve um encontro com o presidente da Associação Central, Haruhiko Okura, e outras pessoas. Na reunião, o presidente Okura expressou sua gratidão pelo registro e disse: gostaria de introduzir a tecnologia moderna e trabalhar em investigação e promover a procura, tanto a nível nacional como internacional. Em resposta, o primeiro-ministro Ishiba disse: o sake japonês está crescendo em todo o mundo e gostaríamos de aumentar as suas exportações. O sake local combina perfeitamente com a culinária local e o consumo interno continuará a crescer em uma variedade de maneiras, em vez de ser simplesmente como a pessoa bebendo. Se for usar, no caso da culinária, pô, é bacana, mas incentivar o consumo vai dar problema, tá? Mas é meu pensamento.
Após a reunião, Okura disse aos repórteres: tivemos uma discussão franca sobre como bebemos o álcool e que tipo de álcool gostamos. Tentaremos fazer que os jovens e as mulheres bebam mais saquê e shochu. Olha aí. Ao mesmo tempo, gostaríamos de concentrar nossos esforços nos mercados externos, onde existe a possibilidade limitada. Olha que doideira. Então você vê que eles vão incentivar o consumo do álcool no Japão. Isso é bom, pô, não é. Como é que se fala? Eu falo assim, em questão, se for ver em questão de país, pô, isso não é, porque isso vai trazer mais gastos ao país. Porque vai ter que, dependendo da situação, mais tratamento para alcoolismo e etc. Famílias destruídas e algumas outras coisas. Isso é tenso pra caramba. É igual aquela ideia que o próprio o próprio traficante, ele não incentiva as pessoas ao redor dele a usarem a droga. Porque ele sabe o regaço que isso traz. Tá? Mas é aquela velha história. Você vê que o próprio primeiro-ministro está se lixando, o resto do Japão, então, meu, já sabe, né? Então vamos para a última matéria aqui. Tá. O índice de preço corporativo. O índice de preço corporativo de dezembro, você vê que quando é viável para eles, eles trazem. Você vê que números praticamente, sim, ali, porque não dá para falar de janeiro ainda, porque o mês de janeiro não acabou. Mas você vê que dezembro já está atualizado. Porque aqui, saldo primário do Japão, desemprego, é tudo outubro, novembro. Você vê que nada é dezembro. Esse daqui está atualizado. Por quê? Já sabe, né? Então o índice de preços de dezembro, que mostra os preços dos bens transicionados entre as empresas, subiu 3,8% em face ao mesmo mês do ano anterior, devido a fatores como o aumento do preço do arroz e custos de eletricidade. Você vê que eles estão culpando o arroz até hoje, tá? Praticamente quase 6 meses depois do problema ali. Não dá 6 meses, dá o quê? Uns 4 meses, 5 meses. Mas ainda assim, tá? Ficar usando sempre a mesma desculpa é complicado. O valor preliminar do índice de preço de bens corporativos de dezembro de 2024 foi anunciado pelo BOJ e foi numa escala de 124 para 8, né? 124,8, numa base escalonada de 100, tá? Levando a um aumento de 3,8 em relação ao mesmo mês do ano anterior. E a taxa de crescimento permaneceu estável aos 3,8% de novembro. Então você vê que novembro subiu 3,8, dezembro subiu mais 3,8. Olha aí. Porque isso aí é igual juros sobre juros. Porque não houve baixa de preço. Então 3,8 sobre 3,8. Então, só nessa brincadeira aqui já dá 7,6%. Para quem não entende da coisa. Então já dá para você sacar aí, tá, como é que a coisa tá. 7,6%, né? Isso sem contar juros. Se for contar juros, você pode arredondar. Tá. Então tem muita coisa aí que realmente a coisa está ficando estranha. O Banco do Japão aponta os fatores como a permanência elevada dos preços do arroz devido aos custos de repercussão. Não é custo de repercussão. Como os custos de fertilizantes e de transportes. E também o aumento na taxa de eletricidade e gás em relação ao ano anterior. Por que eu falo que não é taxa de repercussão? Porque não foi algo sazonal. Antes da colheita, quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu postei esse tipo de matéria, cantei a bola primeiro que todo mundo, que ia ter aumentos. Por isso que eu falo para vocês, se você não é inscrito no canal, para você se inscreva no canal, clica lá no sininho para receber as notificações de vídeo aqui e deixa seu like se for possível. Tá? Por quê? Antes da colheita, os grandes varejistas, como eles viram que está com um problema de falta de arroz, eles já estavam indo diretamente no produtor, sem passar pelo intermediário. Eles já estavam indo direto no produtor. Eles já estavam falando, ó, eu te pago 30% a mais na sua colheita agora. Então eu quero sua colheita inteira. Estou te pagando 30% a mais do que em relação ao valor atual. Isso naquela época. Então,
o próximo arroz que viria para o mercado, restaurante, já teria no mínimo 30% a mais. Só que existe aquela margem de lucro da pessoa que vai revender ele. Então ele tem que colocar mais a porcentagem dela de lucro. Então se você coloca o arroz antigo mais 30%, aí mais a margem de lucro, que vai depender de cada empresa. Tem empresa que coloca 15%, tem empresa que coloca 20%, 25%, 30%. Tá? Aquele mercado que eu fiz o estágio, quando eu falei no vídeo passado, o mercado lá do seu Pedro, ele cobra 30% sobre o produto. Isso é um valor, como é que se fala assim? Universal? Não. Cada empresa coloca seu valor. Tá? Então é por isso que esses valores seriam cada vez mais. Por isso que não é de repercussão. Então você vê que esses valores vêm aumentando cada vez mais agora. E diminuiu-se a gramagem, tá, do arroz. Tem saco, antigamente o saco era de 5 e 10. Hoje tem sacos de 8. Com preço de 10. Então você vê como é que a situação tá. Então você vê que é de repercussão? Não, não é. Tá, a coisa. Porque não repercutiu só ali. Não é uma coisa só sazonal. Tá direto. Você vê que teve a colheita. Hoje nós já estamos em janeiro. Já passamos a primeira quinzena. E os valores estão bem altos, tá, do arroz. Então isso vai mudar? Não. Não está com cara que vai mudar. A não ser que dê, como é que se fala assim, uma super safra. E que as pessoas parem de comprar o arroz. Aí vai ficar aquele monte de arroz encalhado, igual a ideia da oferta e demanda. Aí eles serão obrigados a baixar o valor do arroz. Caso contrário, o preço desse arroz não vai baixar. Tá. Custos de fertilizante. Que eles falam aqui. Fertilizante vem de fora. Fertilizante químico vem de fora. Então ele paga preço de dólar. O dólar está alto no Japão. Tá. Ele começou a baixar agora um pouco por causa da especulação do BOJ. Só que se o BOJ não cumprir com essa especulação que ele está fazendo, eu tenho quase certeza. Eu não posso falar 100% de certeza que eu não tenho uma bola de cristal, mas eu tenho quase certeza que se ele não cumprir, isso vai ultrapassar os 160, o dólar no Japão. Fácil. Tá? Você viu taxa de eletricidade. O governo está tirando, como é que fala assim, colocou um certo subsídios agora, tá? Para poder ajudar. Só que em contrapartida, está tirando subsídio da gasolina, no caso do petróleo, aqui no Japão. E o que isso vai acontecer? Vai aumentar custo de logística, vai aumentar custo de tudo de novo no Japão. Então, novas inflações. Então, você vê que é um ciclo sem fim de inflação, que o próprio governo japonês está cavando para isso. Né? Mas, continuando aqui. Além disso, o índice de preço empresarial crescerá 2,3%. Abaixo dos 3,8% do ano anterior, à medida que o preço das bebidas e dos alimentos está diminuindo. Né? No caso assim, os aumentos estão em intervalos maiores. Não sei aonde que eles estão vendo isso, mas de acordo com a matéria aqui. Né? E o preço dos combustíveis que permaneceram elevados, que diminuíram. Também não sei aonde. Então você vê que tem muita coisa errada aí. Né? Você vê que os prospectos do governo são uns prospectos meio tensos. Por outro lado, o índice de preços de importação de dezembro, isso aqui é só para dezembro, tá? Com base no iene, aumentou 1% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, o que provavelmente deve ser fatores como a depreciação do iene. Você vê que eles falam provavelmente, que eles não querem falar diretamente, porque se eles falam diretamente, eles vão falar, culpa do governo. Então você vê que no relatório de novembro, sobre o saldo primário ali e tal, que eu havia postado, tava, como é que fala assim, tava com superávit, só que o governo, ele não postou o quanto ele gastou. E aí? Tá? Então é muito fácil ele tirar eu tiro o quanto é o que eu gasto e falo que eu tenho um superávit, que eu estou no azul. Tá? E não estou no vermelho. É muito fácil fazer esse tipo de coisa. Só que aqui já dá para você ter uma ideia. Na parte só de compras transacionais entre empresas, de empresas para empresas,
na parte de importação subiu 1%. Então já dá para você ter uma ideia que se você juntar 1% com outras coisas ali, meu troço vai bem mais alto. Então já dá para você sacar que a situação está ficando complicada cada vez mais. Por isso que eu falei que 2025 não estava com cara que ia melhorar. Ainda mais com o Trump vindo aí. O Trump está parecendo um trator. Se o Trump cumprir tudo aquilo que ele falou, nós vamos ter uma inflação cavalar. Porque todas as medidas tarifárias que o Trump quer fazer são medidas inflacionárias. Esse é o grande problema. Então quem tem um pouco mais de noção de economia está vendo que todas as situações que o Trump está querendo fazer ali vai elevar a inflação nos Estados Unidos. Só que aquilo, se fosse ficar só nos Estados Unidos, estava bom. Só que ele quer tarifar Deus e todo mundo. Então nesse Deus e todo mundo vai afetar praticamente assim todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. O Japão é o maior, junto com a China, é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Em certos produtos, Brasil em outros, tá? Então tem algumas coisas que vão ser afetadas sim. Da mesma forma que o Brasil será afetado. Tanto que o Lula começou a falar aquelas besteiras lá, como é que se fala assim, de criar a moeda do BRICS. O Trump ele veio a público e falou: você quer fazer? Beleza, vou te taxar em 100%. Você vê que o Lula ficou quieto, não fala mais nada. Mas se o Trump fizer tudo aquilo que ele está falando, vai aumentar muito a inflação nos Estados Unidos. Só que como o Japão depende muito da China e dos Estados Unidos, o Japão vai, ó, e grande, tá? E de uma forma bem grande. Então, por isso que eu estou falando que esse primeiro semestre, agora, vai ser um primeiro semestre assim, bem sensível no mercado. Que nós vamos ver o que realmente o Trump vai fazer. Em cima disso aí vai dar para ter uma repercussão melhor. Ou pior no Japão. Da mesma forma que a China passou a perna no Japão. A China enganou o Japão da tal forma que vocês não fazem ideia. A China falou assim, ó, não vou, como é que se fala assim, voltar a importar os produtos marinhos do Japão, enquanto eu não senti firmeza. Não senti, como é que fala assim, que eu estou seguro. Beleza. Houve as negociações, aí o Japão falou, então tá, você quer fazer sua própria medição? Te dou autorização, vá lá na usina, visite a usina, pegue a água da usina, faça todos os, como é que fala assim, os exames periciais que você precisa fazer e etc. Te dou esse aval. Só que em contrapartida você vai ter que aceitar a fazer as importações de produtos marinhos daqui do Japão. Beleza, a China falou, não, tudo bem, vamos fazer isso. A China está indo lá, está fazendo está pegando todos os prospectos da usina ali, está fazendo todos os exames que ele tem que fazer, mas pergunta se ele voltou a aceitar as importações do Japão. Não. Então praticamente ele foi lá, pegou os dados da usina, pegou tudo do Japão e os tontos ficaram por isso mesmo. Pergunta se a China voltou a fazer a importação dos produtos marinhos do Japão. Não. Mas está lá fazendo todos os, como é que fala assim, as pesquisas, exames que eles precisam em relação à água, em relação às outras coisas. E não é de agora. Já tem alguns meses esse tipo de coisa acontecendo. E aí? Então você vê que a situação do Japão, em vez de melhorar, só piora. Ele está cedendo para um monte de coisa que antigamente não deveria ceder. E aí? Tá? Então você vê que tem muita coisa que eles são passados para trás, os japoneses, eles não estão nem percebendo. Aí fica com aquela ideia, não podemos vender terrenos perto de áreas sensíveis para os estrangeiros. Beleza, aí eles fazem esse tipo de medida com os chineses. É algo inteligente? Pô, meu, é ser ingênuo. É a mesma coisa, a minha esposa fala assim, nossa, você é puta antissocial. Eu falo, sou mesmo. Mas eu sou antissocial por quê? Meu, já me passaram tanta perna na vida, já me
deram tanta rasteirada aqui nesse Japão que, eu prefiro ficar sozinho. Eu prefiro ficar isolado, não ter muito contato com os outros. Por causa desse tipo de coisa. Porque tem muita gente safada, tem muita gente malandra por aí. Eu estou trazendo alguns casos de governos, tá? É a mesma coisa, teve agora também aquela parte do Hamas com Israel. Praticamente tinha feito um tratado aí, né, de paz, beleza. De última hora aconteceu alguma coisa que Israel já foi lá sair bombardeando tudo. Aí Israel agora falou que Hamas ali fez xixi fora do pinico. De última hora. Tem necessidade de uns troços desses? Então já dá para você ter uma ideia que as coisas estão degringolando pra caramba. Então tome cuidado. Tá? Você vê que eu estou te trazendo situações atrás de situações que, em vez do Japão dar uma melhorada, ele está regredindo. Falta de medicamento. Tá? Incentivo, basicamente, ao consumo de álcool. Nada contra, mas isso vai gerar o que? Mais alcoolismo. Tá? Aumento de pensão no valor da pensão, NECA, vai para 2029. Então você vê que as medidas que poderiam melhorar, eles chutam para frente. As medidas que estão uma porcaria é tudo atual. Então você vê que você tem alguma luz no fim do túnel para dar uma melhorada nesse Japão? Não. Você vê que a própria política do governo não está trazendo luz no fim do túnel. Por mais pragmático que eu esteja sendo, é o que está mostrando. Infelizmente, é aquilo que eu falo, eu gostaria de trazer matérias mais felizes, mas não está tendo. Só que são esse tipo de matéria aqui que vão fazer você, como é que se fala assim, dependendo, se você usar a inteligência ali, saber prospectar as coisas com esse tipo de matéria, a tomar certas decisões para o futuro. Porque saiu uma matéria aqui no Japão falando assim, ó, acharam um componente ali no brócolis ali que diminui o cabelo branco. Pô, beleza, beleza. Mas para mim eu acho até um certo ponto interessante. Tanto que eu pretendo trazer essa matéria mais para frente. Só que não é tão interessante como esse tipo de coisa aqui. Esses números aqui são ruins, são bem ruins. Mas me mostra o quê? Que o Japão não está tendo condições de crescer, que se eu quiser crescer, eu tenho que crescer por mim. E eu tenho que fazer algo por mim para poder crescer. Caso contrário, eu não vou conseguir. Então você deveria fazer a mesma coisa. Meu modo de pensar. Tá? Quem avisa, amigo, é o tiozão aqui, está tentando trazer certos números feios, já para te incentivar a tomar certas ações, certas atitudes. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? E eu vou ficando por aqui e espero que isso te ajude de alguma maneira. E Maido!